A Nintendo acaba de lançar uma página no seu site oficial para você mesmo verificar se um jogo de Nintendo Switch 1 é compatível no Nintendo Switch 2. Além disso, temos atualizações no relatório fiscal da Nintendo com informações sobre a base instalada anual de jogadores no Nintendo Switch, assinantes do Nintendo Switch Online também, informações se a Nintendo vai ainda prestar suporte ao nosso querido Nintendo Switch 1 ou se ela vai continuar dando suporte ou não. Vou trazer essas informações aqui pra vocês também. Temos também informações sobre novos filmes chegando depois do de The Legend of Zelda, galera. Isso mesmo. 84% dos jogadores do Nintendo Switch 2 vieram do Nintendo Switch 1, galera. GTA 6 adiado e muito mais a gente vai confiar após a nossa vinheta. Bora lá! Sou nintendista! Para tudo, você é desenvolvedor de jogos e ainda não sabe como portar o seu jogo para o Nintendo Switch e lançá-lo? Deixa eu te contar um segredo. A Game Nacional, que é uma publicadora e desenvolvedora focada em talentos brasileiros e portugueses, cuida de tudo isso e você não precisa se preocupar com nadinha. É sério, eles cuidam do porte do seu jogo, da publicação na eShop e do lançamento dele, auxiliando até mesmo na divulgação para aumentar as vendas. Ah, e isso vale tanto para o Nintendo Switch 1 quanto para o Nintendo Switch 2. Se você se sentiu acolhido, entre em contato agora mesmo com eles acessando o site www.gamenacional.com.br e os links vão estar todos aqui na descrição. Ei, não se esqueça de falar pra eles que eu te ajudei nessa, hein? Agora vamos para o vídeo! Fala pessoal do canal Sou Nintendista! Eu sou Thales Oliver, brasileiro que mora em Portugal, que te mantém informado semanalmente sobre notícias de Nintendo, Switch 1 e Switch 2. E hoje, no vídeo, vamos falar sobre muitas coisas, tá? Mas vocês estão lembrados daquele vídeo que eu fiz sobre o relatório fiscal da Nintendo, atualizando o número de vendas de consoles, de jogos, foi né? Porque a gente viu o Nintendo Switch 2 passando em 10 milhões muito rápido, né, galera? Mario Kart World vendendo muito. Só que nós temos informações adicionais, tivemos perguntas e respostas com os investidores. Vou trazer todas essas informações aqui pra cá, porque tem muitas coisas interessantes. Mas vocês vão deixar o like de vocês, que não sei o que vocês estão fazendo ainda, que não estão inscritos no canal. Estamos quase chegando a 4.000. Então é bom vocês fazerem isso agora para a gente falar sobre tudo. Dito isso, já feito, vamos agora pro nosso vídeo. Galera, seguinte, umas informações rápidas para vocês que são importantíssimas, beleza? É que é o seguinte, temos aqui informações sobre a capa de Metroid Prime 4 Beyond, tanto o Nintendo Switch 1 quanto o Nintendo Switch 2 no Brasil. Então essas são as capas nacionais. Eu avisei isso aqui anteriormente pra vocês no canal do Nintendista Economy, que é o nosso canal de promoções, tanto do Brasil quanto de Portugal, que temos tanto no WhatsApp, também no nosso Telegram. Os links vão ficar aqui abaixo na descrição. Mas qual é o meu aviso pra vocês, galera? É que a pré-venda do jogo no Brasil deve estar muito próxima. Eu sei que eu já ofertei pra vocês a pré-venda do Metroid Prime 4 Beyond, que era lá dos Estados Unidos, né? Não era a mídia nacional. E muita gente tá me mandando mensagem procurando a mídia física, principalmente do Nintendo Switch 2 e a nacional. Então é bom vocês entrarem agora no canal do Nintendista Economy, que assim que liberar a nacional, eu vou avisar pra vocês. E atenção que amanhã é dia 11 de novembro, que é a mais comum como o 11 do 11, tem muitas promoções acontecendo aí, e eu acredito que vão ser uma das melhores que já viu nos últimos tempos, principalmente sobre Nintendo Switch 2, galera, e eu vou avisar tudo pra vocês lá. Então entrem agora no canal pra vocês não perderem nada disso, assim como eu acabei também de informar ontem, na verdade não foi avisei ontem isso aqui pra vocês, acabei avisando, tá, que o controle do Super Nintendo europeu ficou disponível na My Nintendo Store, depois de estar muito tempo esgotado, porque isso aqui esgota sempre, galera, sempre, sempre, pelo menos umas 2 vezes por ano, assim, volta ao estoque, é o que eu venho observando, e eu choco porque eu
noticiei isso aqui pra vocês ontem e ainda está disponível. A galera compra muito, principalmente os scalpers, pra revender a preços enormes assim, e ele custa R$29,99 se precisa ser assinante do Nintendo Switch Online. Venho recebendo perguntas se você comprar aqui, entrega no Brasil, e a resposta, infelizmente, não, tá? Mas a galera que mora aí na Europa, eu fiz um recado especial pra essa galera, tá? Que vocês que estavam à procura, estavam em busca desse controle, vocês podem fazer essa compra, tá? Porque ainda está disponível, mas corra, galera, porque esse controle ele vaza muito, muito rápido, beleza? Então, eram as informações que eu queria trazer pra vocês aqui, mas lembre-se, entre no canal do Nintendista Economy, que eu aviso primeiro lá. Demora muito pra sair o vídeo, né? Pra eu fazer tudo, compilar as notícias. Então, fiquem lá pra vocês não perderem nada. Tudo na descrição. Show? Amigos, deixa eu falar aqui com vocês sobre o novo site que a Nintendo liberou pra gente verificar a compatibilidade de jogos do Nintendo Switch 1 no Nintendo Switch 2. Ah, Thales, mas isso não já existia antes? Não desse jeito. Antigamente tinha um site da Nintendo onde você tinha um PDF, ainda tem, tá? Não tinha. Tem um site lá onde você verifica um PDF com os jogos que ainda não iniciam, tem dificuldade de iniciar e tal, e pontinho, pontinho. Só que esse PDF tá muito desatualizado e a Nintendo, não sei se ela vai ficar atualizando, ela atualiza mais as páginas de cada jogo, onde vocês conseguem conferir isso aí. Só que agora ela criou uma página onde a gente pode digitar o nome de um jogo. Eu vou colocar aqui, ó, Kirby Star Allies, ó, bem rápido. Você vai clicar aqui e já aparece, ó, até que você tem uma demo disponível e tal, e mostra aqui, ó, suportado, o comportamento do jogo é consistente com o Nintendo Switch. Então, esse jogo pode ser, sem dúvidas, não tenha dúvida disso, que ele vai funcionar muito bem no seu Nintendo Switch 2. Agora, um jogo, por exemplo, que não funcionava antes, mas depois recebeu um update, vai aparecer dessa forma, que nem o Grid Auto Sport. Olha só, que ele foi atualizado em 19 de junho de 2025, no meio do lançamento do Switch 2, e que anteriormente e tinham sido identificados alguns problemas, já que um update foi corrigido. Agora, quando um jogo não funciona, vamos colocar aqui, infelizmente o Nier Automata, ele ainda não funciona e aparece aqui que não é suportado, tem alguns problemas na progressão do jogo e que eles foram encontrados. Mas, Thales, isso vai ser pra sempre? Não creio que não, tá? Na verdade, não acredito que isso vai continuar sendo, tá? Porque a Nintendo vem lançando updates de firmware no Nintendo Switch 2 e tem corrigido esses problemas, e às vezes até mesmo em contato com as thirds e tal, eles têm liberado updates em seus jogos e aí tem corrigido esses problemas, tá? Mas já tá evoluído bastante, tá? Tipo uns 60 e pouquinhos jogos que estão com problema dentre todos os 15 mil jogos da Nintendo Shop, então são poucos. O Nier Automata é um dos principais, assim, que não tem funcionado, mas é bom vocês conferirem isso. Inclusive, se vocês forem lá na Shop do Nintendo Switch 2, na página de Nier Automata, você nem consegue comprar o jogo. Você só consegue comprar se for pela internet ou no seu Nintendo Switch 1, pra a gente não ter o risco de comprar o jogo no Switch 2 e nem conseguir jogar no console, tá? Então confiram aí antes de vocês comprarem um jogo, tá? Uma informação bem interessante sobre Kirby Air Riders, tá? Informação vindo aqui do Necrolip do Universo Nintendo. É uma informação que quando você vai lá nas opções do jogo, se apertando mais, e você verifica mais detalhes sobre o software e a propriedade intelectual, você consegue obter as informações que eu vou passar aqui agora para vocês. E basicamente o Kirby Air Riders é o primeiro jogo publicado pela Nintendo no Nintendo Switch 2, onde o jogo possui uma licença de uso para o NVIDIA RTX GI, que é a técnica de iluminação global, no caso, em tempo real, com Ray Tracing e algumas técnicas aí que estão relacionadas a ele, tá? E aí o Necrolip até coloca aqui, interessante, que não há uso do AMD FSR1 para upscaling no game, né? O que choca bastante a galera, né? E tem até gente falando que não tá usando Ray Tracing no jogo, que não sei o que, né? Muita gente fala muitas coisas aí. Inclusive, gente, o Kirby Air Riders, ele teve no dia 8 e no dia 9... testes pra você conseguir jogar no modo online, testar. A galera testou, infelizmente não consegui testar por falta de tempo, eu tava muito enrolado no meu outro trabalho, com as minhas rotinas também, das minhas atividades pessoais, tá? Por isso eu não trouxe a maioria dos conteúdos que eu vou passar agora pra vocês durante o final de semana, tá? Mas, mas quando tiver dos outros dias, vão ter mais 2 dias, onde a gente vai conseguir testar. Eu vou ver se eu consigo trazer uma live da gente testando aqui o jogo. Mas muita gente foi surpreendido, tá?
Muita gente gostou do jogo. Na Nintendo Direct tava assim, não sei se esse jogo é pra mim. Jogou o teste e curtiu pra caramba. Não foi um, não foram dois, não foram três. Foram várias pessoas mesmo, tá? Então, se você não jogou, testa lá o jogo depois. Acho que são os dias 15 ou 16, se eu não me engano, não tenho certeza. Porque eu sei que o jogo lança no dia 20, tá? No dia 20 de novembro. Inclusive, já começou a pré-venda no Brasil. Já liberei link pra vocês. A galera pagou um preço até bacana, tá? Mas aí, enfim, era isso que eu queria informar sobre essas coisas a vocês, tá? Deixa eu falar com vocês rapidinho sobre umas informações importantíssimas. Eu quero até esclarecer algumas dúvidas da galera. Recebi algumas dúvidas referente a isso. A Nintendo liberou depois um relatório fiscal completo, mostrando mais ali detalhes sobre as vendas de Nintendo Switch 2, Nintendo Switch 1, o quadro, panorama ali da empresa como geral, né, sobre suportes aos consoles e jogos. Eu quero esclarecer algumas coisas aqui que são muito importantes, tá? Basicamente, a Nintendo falou que o Nintendo Switch 2 foi um sucesso absurdo, tá? Superou expectativas em vários países aí de vendas, tá? Inclusive no Brasil, o próprio Bion Vazaio falou isso, eu trouxe essa informação aqui pra vocês. E uma coisa muito interessante disso tudo, tá? Muito interessante mesmo, que eles falam que nós também reconhecemos que com a expansão do processo ali da disponibilidade, nós também podemos fazer suporte aos desenvolvedores para trazer mais das suas ideias inovadoras durante a vida do console. E uma coisa muito interessante e que eles falam é que o Nintendo Switch 2 foi pensado porque o Nintendo Switch 1 deu muito certo, esse negócio da portabilidade, tá? Eles pontuaram muito bem isso, e o Nintendo Switch veio disso e a galera abraçou muito. E nada mais, nada menos, o Switch 2 veio para suprir essa demanda, que ainda é bastante grande, e ainda com um hardware mais poderoso, e jogos que eram impossíveis no Nintendo Switch 1, agora vão ser possíveis no Nintendo Switch 2, tá? É o que eles falam aqui, no geral, em informações bem interessantes, tá? É que eles falam, e muita gente ficou desesperado nas redes sociais, a galera falou até umas coisas assim que se excederam, mas vamos trazer aqui as informações, tá? Basicamente, a Nintendo está falando, galera, que daqui pra frente o desenvolvimento de software, ou seja, de jogos, vão estar centrados no Nintendo Switch 2. Quando eles falam que vão estar centrados esses desenvolvimentos, é que eles vão dar um foco no console Nintendo Switch 2. Isso não significa que a Nintendo vai abandonar de vez o Nintendo Switch 1. Olha só, a partir de agora não vai ter mais jogo do Nintendo Switch 1. Isso não faria nenhum sentido, porque a gente está tendo vários jogos que vão ser também lançados para o Nintendo Switch 1 e que antes eram lançamentos exclusivos do Nintendo Switch 1, inclusive que a gente nem tem confirmação do Nintendo Switch 2 se vai ter versão. Eu já vou falar sobre isso já com vocês. Então, eles vão, nesses novos jogos, tá? Eles vão centrar no Nintendo Switch 2. O que eu posso falar pra vocês? Eu acredito que ainda vai haver jogos para o Nintendo Switch 1, sim. Entretanto, esses jogos novos, de franquias novas, por exemplo, Splatoon Raiders já tá vendo isso, um novo Mario 3D, um novo Mario 2D, novo Animal Crossing, novo Metroid, depois do Metroid Prime 4 e tal, vão ser jogos de Nintendo Switch 2, galera. Isso indubitavelmente. Agora, sabe aqueles jogos que vocês aguardam pra caramba, lá do 3DS, do Wii, do Wii U, até GameCube mesmo? Até o Kirby Planet Robots, que foi muito propagado aí, a galera, os rumores apontando. Esse rumor deu uma esfriada. Mas Yoshi's Woolly World, até aquele WarioWare Wario Land Shake It e tal, que a galera pede muito lá do Nintendo Wii. Esses jogos que já foram lançados anteriormente em outros consoles, eu acho que é fácil deles virem para o Nintendo Switch 1. Entretanto, contudo, todavia, eu acredito que vai haver updates ali, ou até melhorias no Nintendo Switch 2. Eu acho que isso também vai acontecer com outros jogos que vão ter no Nintendo Switch 1, que a gente já vai falar já como foi pra vocês. Mas, galera, o que eu acredito é que a Nintendo ainda vai prestar suporte pro Nintendo Switch 1. E uma coisa bem importante que eles falam aqui, ó, tá? Uma coisa bem importante, que o suporte para o Nintendo Switch 1, o hardware, ele não vai parar, ele vai continuar
até que haja uma demanda suficiente. O Nintendo Switch 1 ainda continua vendendo muito, galera. Apesar do seu 9º ano de vida, vendeu quase 1 milhão só em um trimestre. E ainda com um sucessor aí, um segundo trimestre com um sucessor, basicamente, tá, galera? Então vendeu quase 1 milhão, é muito pro 9º ano de vida. O console passou o Nintendo DS a essa altura que eu tô gravando esse vídeo, tá? Faltando aí só chegar aos 160 milhões do PlayStation 2, que vai passar indubitavelmente se continuar os gráficos do jeito que a gente tem visto agora. Então, se você pensa em pegar o Nintendo Switch para jogar mais de 15 mil jogos que tem disponíveis lá no Nintendo Shop e tal, vale ainda muito a pena. Você ainda vai ter muitos jogos desde 2017 para jogar, tá? E ainda vai ter jogos novos vindo aí pro Nintendo Switch no ano que vem, tá? Então, agendas, o suporte pro console, updates vão continuar existindo ainda. A Nintendo, ela pontua isso muito claramente. Jogos novos, aí como eu falei de Mario, Zelda e tal, esses grandões e tal, Switch 2. Remaster, remake, um jogo menorzinho ali, um jogo exclusivo digital, eu ainda acredito que venha assim pro Nintendo Switch 1 com update, melhorias no Nintendo Switch 2. Fechou? Agora, coisas interessantes aqui. A Nintendo pontua que 84% de jogadores que estão no Nintendo Switch 2 vieram do Nintendo Switch 1. Isto é, migraram do Nintendo Switch 1. Isso é absurdo. A Nintendo conseguiu fazer uma transição, fazer a galera migrar para jogar melhor os jogos do Nintendo Switch 1 e também com os jogos que tem no Nintendo Switch 2, evidentemente. Mas eles falam que não só são a galera que adotou o Nintendo Switch 2 agora, esses recentes, mas também consumidores que começaram a jogar no Nintendo Switch em vários pontos ali da sua vida e também transicionaram, migraram pro Nintendo Switch 2. Achei interessante esse gráfico que mostra bem detalhado isso, ó, 2017, principalmente aquela galera que tá desde o Nintendo do lançamento do Nintendo Switch 1, 2017, vieram de lá, depois 2018 com 2020 mais ou menos, a galera ali de 2019, aí 2021, 2022 veio diminuindo, 23 mais ainda, 24, 25 mais ainda. Então a galera que comprou o Switch ano passado, 2025, e comprou o Nintendo Switch 2 foi bem menos. Vieram mais pessoas do 2017, que tem desde 2018, 19 e 20, mais ou menos. Achei muito interessante esse slide, mostrando que a Nintendo conseguiu fazer essa transição, e tá uma transição realmente suave aí. Sobre agora os jogos que vão lançar no Nintendo Switch 1. Tivemos aí Mario Galaxy 1 e 2, que lançou dia 2 de outubro, tem cobertura aqui no canal. Assim, temos Pokémon Legends aí, que também lançou no mês passado. Agora, vamos ter Metroid Prime 4 Beyond, que lança em dezembro. Então, em 2025, o que nós tivemos? Tivemos o Donkey Kong Country Returns HD em janeiro. Depois, só em março, Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Depois a gente só teve lá os aplicativos do Pokémon Friends, né, menorzinho, o Rei Mario, que é o Hello Mario, que veio pro Japão, exclusivo, e tudo mais, veio pros os dispositivos móveis também. São coisinhas menorzinhas ali. Aí depois veio Mario Galaxy 1 mais 2, Pokémon Legends EA e Metroid Prime 4 Beyond, agora em dezembro. E fecha lançamento de Nintendo Switch 1, é o que a gente teve para o console. Foram bem menos lançamentos em relação aos anos anteriores, que cada mês vinha um lançamento aí, pelo menos uns 10 meses, 11 meses vinham recheados de jogos, né? E agora vieram menos por causa do Nintendo Switch 2, pelo menos aí no Switch 2, no último semestre, cada mês tinha um jogo. Acho que só agosto não teve a Nintendo Switch 2 Edition, do Kirby, setembro também, mas até então a gente teve vários lançamentos aí, né, galera? E vamos ter mais, tá? Pokémon Champions, que vai chegar no Nintendo Switch, Tomodachi Life Living the Dream e Rhythm Heaven Groove. Tomodachi Life e Rhythm Heaven vão ser jogos que vão lançar no Nintendo Switch 1. Não temos informações ainda sobre o Nintendo Switch 2. Eu acredito que, se a Nintendo não for lançar o Nintendo Switch 2 Edition, vai ter update gratuito que nem o Mario Galaxy 1 e 2. Pokémon Champions já tá confirmado, já sabe que vai rodar melhor no Nintendo Switch 2 e tal. Mas Tomodachi Life, Rhythm Heaven, eu acho que vai vir um updatezinho aí. Assim como os jogos remasters que a Nintendo deve programar. Eu acho que não acaba em Pokémon Champions e Rhythm Heaven, tá? O Nintendo Switch 1, galera. Eu acho que vai ter até um jogo ali chave que vai marcar o finalzinho da vida ali. Tá? Acho que vai continuar muito. Gente, sobre suporte também outra coisa falando. As thirds ainda, tipo a SEGA, os jogos do Sonic ali, enquanto rodar, Capcom, jogos menores. Os jogos indies, galera, vão continuar aparecendo aí no Nintendo Switch 1. Eu ainda acredito que depois que a Nintendo parar de vender Nintendo Switch 1, sei lá, em 2029, 2030, ou até depois disso, ainda vai continuar a ter muitos jogos na eShop, porque vai se tornar até lá o console mais vendido do mundo. Então, assim, é muito play. A gente vai ver até isso mesmo, galera,
na base instalada. E além, depois disso, ainda vai ter jogos que a Nintendo tem programado com certeza. Não vai acabar em Riven Heaven, isso eu dou a certeza pra vocês, tá? Mas, olha só que interessante. Eles colocaram alguns indicadores que já tinha um tempo que a gente não tinha essas informações. A base instalada da Nintendo atual, ou seja, de pessoas que acessaram a sua conta ali, jogaram e tal no console Nintendo Switch, 128 milhões. Foi em torno disso durante o ano. A Nintendo conseguiu manter, tá? Antes estava 129, depois caiu pra 128 e foi ficando, se eu não me engano, já tem 3 relatórios que tá, ou 2, nesses 128 milhões. Então foi interessante que a base instalada, ela não reduziu. Isso é muito bom, que continue assim, ou estável ou aumentando, porque assim a Nintendo vai continuar prestando suporte ao Nintendo Switch 1 por mais tempo. Nintendo Account, 400 milhões, tinha em torno de 390 e pouco aí, bateram os 400 milhões. A Nintendo Account está espalhada em vários, né, momentos da vida da galera que tem acesso à Nintendo, principalmente por base ali do seu celular, por exemplo, lá no Nintendo, no museu dela, no parque da Nintendo, por exemplo, se precisa de uma Nintendo Account, pra fazer ali a interatividade com o parque e tudo mais. Então envolve tudo isso, não necessariamente que tem o Nintendo Switch. Sobre Nintendo Switch Online e as assinaturas, está em 34 milhões, tá? Eu não lembro agora quanto é que tava, anteriormente estava 36 e tal, eu acho que tava em 36 mais ou menos, deu uma queda, mas em relação ao último relatório que a gente teve no ano e tal, e mostrou isso em novembro do ano passado, ficou ali também em 34 milhões, então, assim, a Nintendo tá conseguindo manter, mas eu acredito que esse número poderia estar até mais, se a Nintendo tivesse mais coisas a oferecer nesse serviço. Sei lá, até os jogos de Pokémon que fazem falta, acho que farmaria muito as vendas da assinatura, por exemplo, da galera renovar essa assinatura anual. Mais coisas ali que poderiam estar ofertando, sei lá, um joguinho por mês e tal, nem que seja menor, mas já era alguma coisa. Então, coisas que incentivasse a galera a assinar e, claro, um online melhor. Acho que isso estaria claro para todo mundo, aumentaria, mas ainda é um número significativo, mas acho que poderia estar maior, tá? Então, isso aqui é muito importante a gente visualizar. Depois, no ano que vem, a gente vai voltar e vai analisar isso aqui. Vamos ver como é que vai performar. E agora com um ano de existência do Nintendo Switch 2 lá pra frente. Beleza, galera? Sobre o aniversário do Mario, ela também pontuou algumas coisas interessantes de 40 anos, né? O Mario Galaxy que vai sair no ano que vem, no iniciozinho ali. Saiu o Mario Galaxy 1+2, os amiibos lindíssimos do livro da Rosalina e a Flor Tagarela também que vai chegar em breve. Mario Tennis Fever, a Nintendo 2 Edition de Mario Bros. Wonder que a gente vai saber mais informações em breve. E Yoshi and the Mysterious Book, jogo exclusivo de Nintendo Switch 2, assim como Mario Tennis Fever, vão chegar no ano que vem, tá? E pra encerrar esses slides aqui, a Nintendo compartilha informações importantíssimas sobre os filmes dela, cara. E basicamente, em 2023, nós tivemos o primeiro filme do Mario. Ano que vem, o segundo filme do Mario, que vai ser do Mario Galaxy. E o filme de Zelda em 2027, que inclusive começaram as gravações neste mês, galera. A Nintendo já até atualizou o status, está já em produção, já está gravando lá na Nova Zelândia. Pontuei isso aqui pra vocês, tá? Mas não só isso, a galera pontua aqui da Nintendo que vamos ter sim mais filmes e eles confirmaram, tá? Nós estamos continuando a preparar lançamentos futuros de filmes, beleza? Então vamos ter mais filmes depois de The Legend of Zelda, que vai ser uma live action, tá? E, cara, tem enormes possibilidades. Não só filmes, eu acho que a Nintendo vai fazer curtas, tem aí do Pikmin, tá? Pode ter sériezinhas, eu queria que tivesse até outras coisas aí, mas já imaginaram um filme de Metroid, de Star Fox, cara, de Smash Bros. Não, um filme de Super Smash Bros. Ia ser incrível, cara. Fico imaginando como seria isso, mas isso aqui abre muitas coisas e a gente vê que a Nintendo tenta expandir, sair um pouquinho desse universo de videogames. Claro que a Nintendo começou lá no passado, há mais de 130 anos, como uma empresa que vendia as cartinhas de Hanafuda lá, né, cara? Mas agora quer expandir para mais coisas, por exemplo, para filmes, né? Isso é muito interessante. Eu tô querendo saber mais informações sobre isso aqui, eu vou manter informados vocês. Galera, últimas informações aqui é que a SEGA anuncia que vai ter uma Nintendo 2 Edition de Sonic Racing Crosswords. Vai ficar disponível no mês que vem, lançamento de Metroid Prime 4 Beyond, inclusive, tá? E a versão física só no início de 2026.
mas você vai conseguir comprar a Nintendo 2 Edition na eShop a partir do mês que vem. E o update vai ser gratuito? Não, galera, não vai ser gratuito. Vai custar R$100 no Brasil, R$100, basicamente, tá? Se não me engano, $10, tá? Então, não entendi essa matemática, uma matemática meio Nintendo. R$100. Entretanto, contudo, todavia, quem tiver o jogo no Nintendo Switch, tá? Os donos do Nintendo Switch, na verdade, vão ter 50% de desconto por um tempo limitado, tá? Então, vai ser por R$50 o preço mais ou menos que deveria vir, beleza? Então, assim, galera, quem pegou Sonic Race Crossroads do Nintendo Switch 1 vai pegar o do Nintendo Switch 2 agora, o update, já fique sabendo, a versão física Nintendo 2 Edition só no início do mês que vem. Então, informação interessante. Eu esperava que Sonic Frontiers e até o Sonic Cross Shadow Generations recebesse uma Nintendo 2 Edition. O Sonic Generations lá, com Shadow, recebeu uma versão própria de Nintendo 2, mas é independente da Nintendo Switch 1. Então, se você tiver do Nintendo Switch 1 e não tem Nintendo Switch 2, você vai ter que comprar o jogo inteiro, tá? Acho que isso tinha que acabar. Tem outros problemas de outros jogos também, de thirds, beleza, mas acho que isso não podia ficar. E uma de Sonic Frontiers ia ficar lindo também se coubesse. Pra encerrar esse vídeo, galera, GTA 6 foi adiado de novo e eu avisei que isso iria acontecer. Tinha muita possibilidade. O jogo que ia lançar no ano que vem ali, acho que é maio, né? Maio do ano que vem. Agora, 19 de novembro de 2026. E esse anúncio veio mesmo por parte da Rockstar, tá? E eles pedem de novo desculpa, dizendo que eles estão preparando o jogo ali com o maior nível de qualidade possível. Deve estar corrigindo polimento, gente, performance, gráfico, entre outras coisas mais. Mas não dá pra ficar anunciando ali jogo. As thirds estão se roendo, galera. Né? Acho que tem gente rezando pra Rockstar, inclusive, adiar mais isso aqui. Pra conseguir lançar o jogo em 2026. Porque esse jogo vai ser jogo do ano, com certeza, né? E vai quebrar barreiras aí, independente do que for vir, né? Com certeza. E, galera, muitas pessoas abrem, assim, a ideia. Caraca, esse adiamento é por causa do Nintendo Switch 2, a versão. Cara, vai vir pro PlayStation 6. Eu não sei. Quero que vocês digam aqui nos comentários sobre isso. Eu acho que esse jogo vai acabar saindo no GTA... O GTA 6 vai sair no Nintendo Switch 2, mais cedo ou mais tarde no Nintendo Switch 2, tá? Até pelo menos ali na vida dele vai tá. Mas não sei se no lançamento. Mas PlayStation 6 vai aparecer? Quero que vocês me contem aqui nas redes sociais. Eu posso dizer pra vocês que já nos trailers a Rockstar atualizou aí com a nova data de lançamento. Informação vindo aí no portal Viciados no Portal. Show, galera! Essas foram as informações. O vídeo ficou longo, sei. Mas eu conto com vocês com like, tá? Tem os capítulos aqui, vocês podem migrar tudo que vocês quiserem. E sigam todas as redes sociais, @ThalesOliver, @SouNintendista, que eu mantenho vocês informados semanalmente. Beleza, galera? A gente se vê numa próxima aí. Tchau, tchau.